Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o argumento ontológico, muito importante dentre os argumentos para provar a existência de Deus. Essa expressão, argumento ontológico, pela qual ele ficou conhecido, e onde vocês vão encontrá-lo nos livros e nos vídeos, na verdade, essa expressão, esse nome, argumento ontológico, foi dado pelo filósofo Immanuel Kant. Antes de Kant não se chamava assim. Somente após Kant que nós passamos a chamar de argumento ontológico. Há até quem questione se seria correto ou não o uso desta expressão. Antes de Kant chamava de prova de Anselmo, ou argumento de Anselmo, ou a prova ou argumento único para provar a existência de Deus. Eu estou falando de Anselmo da Cantuária, que nasceu no ano de 1033 e veio a falecer no ano de 1109. Então, ou seja, basicamente o século XI, se bem que ele morreu ali no comecinho do século XII. E o Proslogion, que é o livro que ele escreveu, no qual ele trata do argumento ontológico, ele foi escrito ou no ano de 1077 ou no ano de 1078, então século XI. Nós temos mais de um vídeo sobre Anselmo da Cantuária aqui no nosso canal, que depois eu recomendo que você dê uma olhada, onde eu explico a vida deste pensador e o seu principal argumento. Não só o argumento ontológico, mas outras considerações que ele fez em filosofia e também em teologia. Então depois você dá uma olhada no vídeo do Anselmo. Essa questão do Anselmo, ele queria, os monges, seus colegas, lhe propuseram que ele explicasse de uma forma clara como se poderia provar a existência de Deus. Ele escreveu um livro, Monologion, apresentando alguns argumentos, mas depois ele entendeu que esses argumentos eram muito complexos e interligados, e resolveu escrever de uma forma mais simplificada neste outro, que é o Proslogion. Ele quis apresentar uma prova da existência de Deus, segundo ele, que um ateu pudesse reconhecer como válida, que uma pessoa insensata pudesse reconhecer como válida, que um nécio, uma pessoa sem maiores conhecimentos, que não seja uma pessoa culta, letrada, pudesse entender como válida. Se não precisasse estudar numa faculdade, fazer um curso de teologia ou filosofia para compreender esse argumento. Esse era o objetivo dele. E o argumento até é bem simples. Veja, segundo ele, mesmo que você tenha uma educação rudimentar, nunca tenha cursado sequer uma faculdade, mesmo que esta pessoa seja ateu convicta, ela não acredita na existência de um Deus, mesmo que ela seja completamente insensata, tá? Ela poderá conceber em sua mente algo, tá? Eu não vou nem utilizar a palavra ser, porque o próprio Anselmo não utiliza, mas algo tão grande que eu não possa ver maior. Eu não possa conceber algo maior do que isto. Este é o argumento ontológico. Simples assim. Eu vou conceber em minha mente, vou imaginar algo, vou pegar todas as virtudes possíveis e imagináveis, vou juntar neste algo, então algo tão grande que não possa ver algo maior. Beleza? Tá bom. Agora, digamos que este algo não exista na realidade, ele existe somente aqui na minha mente. Então, qualquer outro ser que tem uma existência na realidade, ele tem uma perfeição, que no caso é a existência, tá? Que este ser que eu estou imaginando não possui. Então, este ser que existe na realidade, tá? Ele é maior do que aquele que existe somente na minha mente e não existe na realidade. Notou que há uma contradição? A contradição está em eu imaginar algo tão grande que não possa ver algo ainda maior. E depois eu dizer, não, mas tem algo maior. Esse algo aqui é semelhante, mas existe na realidade. Mas é maior do que eu estou pensando, porque aquilo que eu estou pensando não existe na realidade. Entrei numa contradição.
Então, há necessidade desse algo, seja lá o que for, ele vir a existir de fato na realidade. Se ele não tivesse a perfeição da existência, ele não é tão grande assim. E esse algo é Deus. Ele vai dizer que Deus é um ser do qual nada maior se pode pensar. Eu não tenho como pensar um ser maior do que Deus. E não é pensar só em termos de grandeza. Vamos pensar em termos de bondade, de inteligência, de perfeição, de todas as virtudes, onisciência, onipotência, todas as virtudes que você quiser conceber este ser. Tá? Então, de modo que seja o maior possível que você possa imaginar. E por ele ser tão grande, a sua perfeição exige que ele exista na realidade. Tá? Ora, simples assim, tá? Algo tão grande que não possa haver maior. Esse é o argumento ontológico. Gerou polêmica logo no início. Na verdade, há quem afirme que os teólogos não se interessaram muito por esse argumento, mas que os filósofos adoraram. De fato, até hoje você encontra teses e trabalhos acadêmicos de filosofia sobre este argumento. Ele é muito discutido mesmo nos dias de hoje. E, inclusive, por um ramo da filosofia que já está pedindo a sua independência, que é a lógica. A lógica moderna, a lógica matemática. Mas vamos devagar. Aqueles que concordam com este argumento, que o defendem, que desenvolveram sistemas filosóficos nos quais o argumento do Anselmo é bem-vindo, o argumento ontológico é cabível. Por exemplo, o Duns Scotus, o Descartes, o Leibniz, o Malebranche, o Hegel e muitos outros. E vou convidar vocês a ver os vídeos que temos no nosso canal aqui sobre esses que eu citei, cujo sistema filosófico aceita, dá acolhida ao argumento ontológico do Anselmo. Só o Hegel, que ainda não fizemos vídeo, os outros vocês irão encontrar. Mas há também aqueles filósofos que hão de discordar veementemente da possibilidade do argumento ontológico. Discordam, o sistema desenvolvido por esses filósofos não dá acolhida à possibilidade de existência, de veracidade do argumento ontológico. Vou citar alguns, mas existem vários outros. Citemos a Tomás de Aquino, Gassendi, Locke, Hume, Kant. Só o Gassendi ainda não tem vídeo aqui no nosso canal. Vocês podem procurar os vídeos, dar uma olhada. Esses filósofos, no sistema deles, não é possível trabalharmos com um argumento ontológico. Eles discordam. O Tomás de Aquino e o Kant, por exemplo, e o Locke também, o Hume, eles vão desenvolver teses contrárias à possibilidade do argumento ontológico. O Kant, por exemplo, há de dizer que o verbo ser não pode ser predicado, é um verbo de ligação. Mas não vou entrar nesses detalhes aqui nesse vídeo, já que o objetivo é apresentar um argumento ontológico e não as críticas, as diversas críticas que existem sobre ele. Senão o vídeo não teria mais fim. E aí eu teria de apresentar também as diversas defesas que existem sobre esse argumento. Bem, falar em defesas, eu acho interessante colocar uma defesa atual, do século XX, do Norman Macon. Ele nasce em 1911 e vem a falecer no ano de 1990, século XX. E ele há de defender o argumento ontológico. E mais que isso, ele há de dividir em duas formas distintas de você interpretar o argumento ontológico. Na primeira eu posso pensar. Primeiro deixa eu repetir o argumento. Lembra? Algo tão grande que não possa haver maior? Beleza? Então, eu posso pensar da seguinte forma. Algo é maior, tá, se existe do que se não existe. Beleza? Tá? Algo é maior se existe do que não existe. Segundo o Norman, a maioria dos filósofos interpretaram desta forma o argumento ontológico, aonde a ênfase da existência, tá? A ênfase está ali na existência como sendo uma perfeição. Tá? Algo é maior se existe do que se não existe. Onde a ênfase? Na existência. Então a existência é uma perfeição que é dada a esse algo que é Deus.
Então, foi assim que vários dos filósofos anteriores interpretaram. Só que o Norman vai dizer, não, mas há outra forma de interpretar. Eu posso pegar e dizer que algo é maior se existe necessariamente do que se não existe necessariamente. Notou que teve uma mudança? Veja, a impossibilidade lógica de não existência é a perfeição. É onde vai estar a ênfase. Tá? A ênfase, essa perfeição, não vai estar meramente no existir. Não. Ela vai estar na impossibilidade lógica de não existência. Olha, caímos aonde? Tá? Na lógica modal. Caímos no ser necessário. Mas necessário por quê? Lógica. Tá? Então, essa é uma outra argumentação. Onde este ser, este algo, ele passa a ser logicamente necessário. É logicamente necessário que exista. E ele há de se basear, inclusive, na resposta que o Anselmo vai dar à primeira crítica que foi feita sobre o argumento ontológico, a da ilha perfeita, mas já vamos chegar lá. Existem distintas formas de se formular o argumento ontológico. Esta que eu estou passando para vocês foi a primeira, é do Anselmo, é o pai da coisa. Tá? Ele ali no século XI chega, isso aqui é o argumento ontológico. Mas há outras formas de se formular. O próprio Descartes, tá? O argumento dele se aproxima de um argumento ontológico, a filosofia do Descartes. Tá? Eu digo se aproxima porque há todo um desenvolvimento diferente do desenvolvimento dado por Anselmo. Então, mas há distintas formas de se formular o argumento ontológico para provar a existência de Deus. Tá? Mas sempre seria a ideia de um único argumento que bastasse para provar que Deus exista. E este argumento, ele começaria no conceito de Deus, na essência de Deus. Então, sempre que eu tentar provar a existência de Deus partindo do seu conceito, da sua essência, perfeição. Que o Anselmo vai falar que Deus é perfeito, que esse algo é perfeito. Então, estou falando o quê? Da essência de Deus, do conceito de Deus, onde estaria a perfeição. E essa questão da perfeição, de um ser perfeito, perfeitíssimo, tá? Ele torna obrigatória a existência desse ser. Porque esse ser não seria tão perfeito se ele não existisse. Então, a não existência passa a ser vista como uma imperfeição. Então, esse ser perfeito, perfeitíssimo, logicamente teria de existir. Trata-se, claro está, de um argumento a priori. Olha, argumentos a priori e a posteriori é muito simples. Veja bem, o argumento a priori é aquele que nasce, cresce, se desenvolve aqui dentro. Eu não preciso da experiência à minha volta. Não. 2 mais 2 é 4. Eu conhecendo as regras da matemática, eu sei que 2 mais 2 é 4. Isso independe de qualquer outra coisa. Eu não preciso ter 2 livros nessa mão e 2 livros na outra mão. Não preciso de objeto algum. 2 mais 2 é 4. Isso é a priori. Não necessita da experiência. Mas saber o nome do seu vizinho, da casa ao lado ou do apartamento ao lado, necessita da experiência sim. Você não nasceu sabendo. E você só vai saber quando tocar a campainha ou quando alguém te falar: olha, do lado onde você mora fulano de tal. Então, necessita da experiência. Certos conhecimentos necessitam da experiência. Existem provas de Deus baseadas, por exemplo, no argumento cosmológico, no argumento teleológico, que partem o quê? Da experiência do mundo. Para, a partir da experiência, provar a existência de Deus. Aí vale a pena ver um vídeo que nós temos sobre São Tomás de Aquino, onde eu explico as 5 vias, tá, para se chegar a provar a existência de Deus. E estas 5 vias, todas elas, são baseadas aonde? Na experiência. Na medida em que Tomás de Aquino nega o argumento ontológico, que é a priori, ele acata argumentos para provar a existência de Deus a partir da experiência. A primeira, falei que houve várias tentativas de refutação, né? Então a primeira tentativa de refutação
A primeira pessoa que tentou provar que isto não era válido, foi na época do próprio Anselmo. Anselmo estava vivo, tanto que as cópias mais antigas que nós possuímos do seu livro, Proslogion, funciona assim: você tem o livro, Proslogion, ao final do livro você tem a crítica, esta que eu vou falar para vocês, e depois da crítica você tem uma tréplica do próprio Anselmo. Então as cópias mais antigas do livro vêm com a crítica e a tréplica do Anselmo. E que crítica é essa? Estou pensando no monge contemporâneo do Anselmo que leu a sua obra e discordou. É o Gaunilon de Marmontiers. Tá? Esse Gaunilon, ele argumenta extensivamente contrário ao argumento ontológico. E um dos pontos que se tornou bem conhecido hoje é a questão da ilha perfeita. Ele diz, olha, da minha mente, eu posso conceber um monte de coisas que se encaixem na argumentação do Anselmo e que não existam. Porque o Anselmo ele faz uma argumentação detalhada. Não é só essa frasezinha que eu coloquei, algo tão grande que não possa ver maior. Ele vem ponto a ponto, fazendo uma argumentaçãozinha, explicando até chegar nisso. E o que o Gaunilon faz? Esse monge, ele pega todos os argumentos dados pelo Anselmo e os aplica a uma ilha. Olha, eu posso ter uma ilha com todas as virtudes, uma ilha maravilhosa, uma ilha perfeita. E eu posso imaginar essa ilha de tal modo que ela tenha de existir no oceano. E ele chega à conclusão que o fato dele imaginar essa ilha perfeita não significa que a ilha perfeita que ele imagina, que ele chama, deixa eu ver se eu lembro, ilha perdida, se eu não me engano, que a ilha perdida de fato exista no oceano. Mas eu posso imaginar na minha mente uma ilha perfeita. E a tréplica do Anselmo vai se basear no máximo. Porque a gente está falando em perfeição, quer dizer, você possua todas as virtudes ao máximo, não? E ele vai dizer que Deus, esse algo, esse ser, ele é o máximo absoluto. E enquanto que a ilha é o máximo relativo, é parcial. Então, por Deus ser o máximo absoluto, ele tem de existir obrigatoriamente, é necessário que ele exista. É contraditório que ele não exista. Mas não é contraditório que a ilha não exista. Veja, a ilha pode existir, pode não existir, mas não há contradição lógica alguma na não existência desta ilha perfeita. Esta é a tréplica do Anselmo. Gente, esse argumento ontológico, ele é válido até hoje. Você vai ter, como eu falei, vários filósofos, mesmo hoje, no século XXI, que hão de defender variações do argumento ontológico e vão entendê-lo como verdadeiro. Porque, de fato, se a gente for pensar em termos de pensamento, você realmente consegue conceber esse ser tão grande que não possa ver outro maior na sua mente. Isso aí tá. Você pode ser ateu, tudo bem, eu sou ateu, não acredito em Deus, não acredito em nada. Mas eu consigo imaginar um ser tão grande que eu não possa ver um ser maior ainda. A questão é, esse ser existe na realidade? O Anselmo diz que sim, porque caso contrário ele não seria tão perfeito assim. E outro ser que existisse na realidade, com características semelhantes, seria maior do que esse que eu estou imaginando. É uma questão, se você parar para pensar, é uma questão lógica. Aí vai a sua concordância ou não, a concordância ou não dos filósofos, vai se basear muito nos sistemas aos quais esses filósofos estão vinculados. Você tem sistemas mais racionalistas e outros mais empiristas. Você, dependendo das suas vinculações, você vai aceitar como válido ou não o argumento ontológico. Beleza, gente? Mas é muito importante que você entenda, então. É a prova a priori da existência de Deus. Única e exclusivamente por meio da minha razão. Que é eu conseguir conceber este ser tão grande na minha mente, e na medida em que eu imagino esse ser,
torna-se necessária a sua existência, pois caso contrário, esse ser não seria tão grande, tá? Não seria o maior ser possível, já que o outro que existisse na realidade e não outro que existe na realidade, não existindo este que eu estou concebendo na minha mente, esse outro que existe na realidade é maior do que aquele que eu concebo. Beleza? Então há uma contradição lógica na não existência deste ser. Que, aliás, volto a dizer, o Anselmo nem usa a palavra ser, ele fala como algo, tá? Algo tão grande que não possa haver maior. Gente, vê os vídeos dos filósofos todos que eu citei aqui no nosso canal, inclusive a começar pelo próprio Anselmo, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o argumento ontológico. Deixe a sua opinião sobre o argumento ontológico, o que você pensa sobre o argumento ontológico. Tá? Provar a existência de Deus unicamente por meio da razão e sem fazer uso da fé, sem fazer uso dos escritos sagrados, sem fazer uso da crença, não. Pela razão, unicamente eu provar que existe uma criatura tal que possui todas as virtudes, tá? Na qual eu poderia designar como Deus. Claro que o Anselmo pensa no Deus cristão. Gente, olha, muito obrigado pela presença, estarei aguardando seus comentários, tá bom? Olha, até mais, valeu!